quando é que o jato de bicarbonato é indicado nas profilaxias? Então, tem uma dúvida do pessoal aí se o jato de bicarbonato é vilão ou se ele realmente ajuda nas profilaxias. Então, vou falar para vocês da minha realidade clínica. Eu uso o jato de bicarbonato em 95% das minhas profilaxias, tá? 95%. Quando é que eu não vou usar o jato de bicarbonato? Primeiro, lá na anamnese, quando eu faço anamnese com o paciente, eu investigo se ele já fez o uso do jato de bicarbonato, se ele tem algum tipo de objeção, se ele acha muito salgado, se ele acha muito agressivo. Então, isso eu pergunto para ele antes da profilaxia. Se o paciente falar o seguinte: doutor, eu não suporto aquele jato, eu tenho muita sensibilidade, eu não suporto aquele gosto salgado, aquilo, nossa, eu não posso ver aquele troço na minha frente. Se o paciente relata isso, eu não vou fazer o jato de bicarbonato. O que eu posso fazer é utilizar a glicina em substituição ao jato de bicarbonato, ou então eu vou fazer uma profilaxia tradicional, com escovinha de Robson e pasta profilática, tá certo? Então isso depende muito do perfil do paciente. O que a gente tem em literatura sobre o jato de bicarbonato, e aí não temos muita coisa, temos algumas coisas, principalmente de trabalhos de brasileiros, falando que o jato de bicarbonato ele pode ter uma ação sobre superfícies de materiais restauradores, aumentando a rugosidade daqueles materiais, tá? E toda vez que eu tenho um aumento de rugosidade de materiais restauradores, como a resina composta, por exemplo, eu tenho perda de brilho, né? Possibilidade de acúmulo de bactéria, eu tenho possibilidade de pigmentação. Então, isso não é bom, realmente. É reversível, mas não é bom. Pode ser, por exemplo, que eu faça um jato de bicarbonato e em seguida eu faço o polimento daquela superfície de resina composta. Mas eu tenho que saber o que ele causa. Uma outra questão do jato de bicarbonato é que você tem que utilizar ele na direção correta, né? O jato de bicarbonato, quando direcionado para o esmalte dentário, não para a gengiva, não para a dentina, não para a área cervical. Ele não é agressivo, ele é incapaz, por exemplo, de aumentar a rugosidade do esmalte, porque o bicarbonato é menos duro do que o esmalte, então ele não vai riscar o esmalte. É diferente da dentina. A dentina tem bastante colágeno, embora tenha mineral, ela tem bastante colágeno. Então, a dentina é um tecido biológico que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Se o meu paciente tem dentina exposta, eu vou utilizar o jato de bicarbonato somente na coroa desse paciente. Na raiz, eu vou utilizar a pasta profilática de granulação fina, né? Sem muita pressão da escova. Então, a gente tem que parar de atender o paciente no automático e fazer um pouquinho de planejamento acerca das nossas atitudes clínicas. Então, em algumas das minhas aulas, eu falo sobre a personalização da profilaxia, no sentido de você realmente saber, poxa, esse paciente aqui, eu vou fazer o ultrassom ou não? Eu vou utilizar a coreta manual? Eu vou utilizar a cinta profilática da TDV, que tem os buraquinhos? Eu vou utilizar uma lixa proximal, interproximal? Eu vou utilizar a taça de borracha, a escova de Robson? Que tipo de granulação de pasta de profilática que eu vou utilizar? Vou utilizar o jato ou vou utilizar o Clinpro, que é a glicina, que ela é menos abrasiva e tem um gosto mais doce? Tudo isso tem que ser personalizado para o seu paciente. Mas se você está no automático, você não personaliza nada. Você faz uma odontologia de alta performance, vamos dizer assim, rápida, para você atender o seu paciente rápido e ele vai embora e vem outro. Só que aí você perde a oportunidade de fazer realmente uma terapia, né, uma promoção de saúde personalizada para aquela pessoa que você está atendendo, tá certo? Então, eu uso o jato de bicarbonato, eu gosto muito dele, mas eu tenho a consciência que eu tenho que utilizar ele no esmalte e que tenho que ter cuidado com a direção que eu estou utilizando ele. E eu gosto muito da pistola da Cavo. Então eu adoro aquela pistola, não tenho experiência com outras, tá certo? Porque ela tem uma potência bem boa, mas por outro lado tem que saber usar para não machucar o paciente. Uma outra dica com relação ao jato de bicarbonato, pessoal, que eu gosto de fazer, é que uma das coisas que mais machuca é quando a gente vai fazer o jato de bicarbonato nesses dentes anteriores inferiores, de vestibular para palatina, tá? Na face vestibular dos inferiores. Então eu sempre ponho uma gaze protegendo aqui a ponta da língua. Minha secretária fica com o sugador nessa região aqui, sublingual, e aí sim eu afasto o lábio, sempre vaselina no lábio, porque aquele sal, ele realmente agride muito a mucosa labial, o vermelhão do lábio. Aí eu afasto o lábio,
Posso utilizar um afastador, por exemplo, Morelli, né, que dá um afastamento bem bom assim de lábio. E vou fazer o jato de bicarbonato nessa região anterior, protegendo a língua com uma gaze. Então, experimentem fazer isso, que é muito legal. Outra coisa que eu faço na profilaxia, eu isolo, né, a boca do paciente, eu ponho um campo, como se fosse um campo cirúrgico, isolando só a boca e protegendo o cabelo, o rosto, porque aquele pó, né, aquele aerossol por mais que a gente tenha a sucção, dupla sucção de ar, né, de aerossol e sucção também de saliva, ele termina sujando a face do paciente, tá? E é muito importante a gente utilizar também o Face Shield nessas situações. A cada quanto tempo podemos voltar a fazer a profilaxia com o bicarbonato no mesmo paciente? Olha, depende, por exemplo, tem paciente que está fazendo manutenção periodontal comigo a cada 3 meses. E aí eu vou decidir se eu vou fazer a cada 3 meses o jato de bicarbonato. O jato de bicarbonato, ele tem uma função muito específica. Ele vai remover, por exemplo, uma pigmentação externa, uma bactéria cromógena, por exemplo, uma pigmentação por cigarro, uma pigmentação por charuto. Tem um paciente que fuma charuto, ele tem uma pigmentação muito intensa. Para esse paciente, eu preciso usar o jato de bicarbonato mais frequentemente do que para um paciente que tem uma vida normal, não fuma, não bebe, não tem, por exemplo, não toma café, não toma vinho, ou seja, não tem um fator, né, de pigmentação externa como esse paciente do charuto tem. E aí o paciente do charuto, ele tem que ser orientado, por exemplo, a utilizar uma escova macia, mas com creme dental um pouco mais abrasivo, um pouco mais adstringente.